Olá, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui contar a minha experiência de boas práticas na hora de fazer a vacinação com as vacinas inativadas oleosas da Boehringer Ingelheim. Entre as vacinas e os animais a serem vacinados, existem muitos procedimentos e detalhes para que possamos fazer a vacinação da melhor forma possível e obter os melhores resultados do programa vacinal. Aqui na Recria das Aves Reprodutoras, a atenção é especial. É o momento de preparação das aves para que elas possam produzir ovos férteis de qualidade. O objetivo é que os pintinhos nascidos desses ovos sejam saudáveis, fortes e protegidos dos desafios na fase inicial da vida. E como a matriz ajuda o pintinho a começar a vida mais protegido? O que ela pode entregar para todos os pintinhos que vão nascer ao longo de sua vida produtiva? Vamos ver o que tem dentro desse pacote especial. São os anticorpos. Essas moléculas são produzidas pelas aves ao longo da vida, principalmente depois que recebem vacinas. Essas moléculas atacam os vírus e bactérias, protegendo o organismo das doenças. A produção de anticorpos pelas vacinas acontece em duas fases. Os primeiros anticorpos produzidos vêm com as vacinas vivas, utilizadas no começo da vida da ave. Só que esses anticorpos primários não duram muito tempo e a quantidade produzida é baixa. Precisamos estimular a maior produção e maior duração desses anticorpos. E como fazemos isso? Usando vacinas inativadas. Após as vacinas inativadas, indicadas pela seta azul, a ave produz mais anticorpos que, além de aumentar em quantidade, também duram mais tempo no organismo do animal. Essa resposta é importante para que a ave tenha capacidade de proteção a longo prazo e que possa transferir boa parte desses anticorpos para os pintinhos que vão nascer. Agora que já sabemos a importância das vacinações, vamos pensar em todos os detalhes que são importantes para que essa vacinação seja realizada da melhor forma. Vamos seguir um roteiro dos principais passos nas boas práticas de vacinação. Começaremos com a organização dos frascos de vacina no estoque. Toda vacina fica guardada na geladeira e é fundamental que essa geladeira seja apenas para guardar vacinas. É importante que os frascos estejam organizados e que tenha espaço entre eles para melhor circular o ar gelado. Além disso, mantenha sempre um controle da temperatura com termômetro de máxima e mínimas. Registre em uma planilha de controle a temperatura atual, a máxima e a mínima diariamente. Quando selecionar frascos para vacinar, sempre utilize as vacinas mais perto da data de validade. Tomando os cuidados importantes na organização das vacinas, devemos lembrar que todo o processo da vacina chegar até a ave é bastante complexo e merece atenção. A atenção necessária pode ser resumida rapidamente nas etapas que antecedem a vacinação. É importantíssimo que toda a equipe seja treinada e conheça o passo a passo. Assim, garantimos que toda a vacinação seja sempre da mesma forma. Vamos ver em detalhes cada uma dessas etapas. Vamos usar o exemplo que na quarta-feira é dia da vacinação. Eu sempre começo a vacinar às 8 da manhã e vou vacinar 12.000 aves. 24 horas antes da vacinação, ou seja, na terça-feira, às 8 da manhã, eu retiro da geladeira todos os frascos que vou utilizar. Como são 12.000 aves a serem vacinadas e eu sei que cada frasco tem 1.000 doses, vou preparar 12 frascos. Esses frascos vão ficar em local limpo e a temperatura ambiente. No final da tarde do mesmo dia, eu transfiro todos os frascos que já tirei da geladeira para o banho-maria. Antes de colocar os frascos, eu já deixei o banho-maria aquecendo, para que quando eu coloque os frascos, a água já esteja com a temperatura entre 35 e 40 graus Celsius. Assim, a vacina fica aquecida por pelo menos 12 horas até a vacinação. Nossa! Acabei perdendo o tempo e os frascos da vacina ficaram mais do que 24 horas fora da geladeira, ou mais do que 12 horas no banho-maria. E agora? Calma! Esses são tempos mínimos recomendados. Se passar um pouco do tempo, não há problema. Claro que o bom senso deve sempre prevalecer. O mais importante é que os frascos que saiam da geladeira e vão ao banho-maria não retornem no processo. Ou seja, uma vez a vacina esquentando,
não deve ser resfriada novamente. Isso é fundamental para que a vacina não perca a qualidade. Agora que já vimos os primeiros passos de organização e aquecimento, vamos ver sobre a aplicação de fato da vacina. Esse é um processo bastante simples, que consiste em preparação das seringas ou equipamentos a serem utilizados e conexão do equipamento aos frascos através dos equipos, essas mangueirinhas finas. É importante verificar o sistema para que a vacina preencha todo o equipamento e, para isso, basta acionar o gatilho até que a vacina saia pelas agulhas. Aí é partir para a vacinação, contando com o auxílio de alguém que segure as aves. A vacinação intramuscular, aqui tem detalhes muito interessantes a serem observados. Primeiro ponto é garantir que a vacina seja aplicada no local correto, sem mexer a agulha e sempre de forma suave, não aplicando muita pressão na ave. O outro ponto fundamental é a pessoa que está apresentando a ave ao vacinador. A ave deve ser bem contida, sem causar lesões, nem a ela, nem aos operadores, e a apresentação deve ser feita em uma altura compatível com a altura do vacinador. Vale utilizar um apoio para os braços, como um cavalete, por exemplo, para facilitar esse trabalho. O local da injeção deve ser no peito da ave, sempre buscando as partes superiores, onde tem mais músculo. Evite as áreas muito próximas à quilha ou a parte mais fina do peito. Vacinar nas áreas identificadas em vermelho pode levar à lesão, hemorragia e à contaminação do processo. Outro fator importante a ser considerado é o tamanho e inclinação da agulha. Queremos que a vacina seja depositada entre os músculos peitorais da ave, não dentro do músculo, nem na camada subcutânea, logo abaixo da pele. Assim, a agulha tem que ser adequada ao tamanho do peito da ave e deve ser feita uma leve inclinação da agulha no momento da aplicação. Falando em agulha, a qualidade delas é muito importante. Sempre utilize agulhas limpas e em bom estado de conservação. Jogue fora as agulhas sujas com pontas rombas ou gastas. O uso excessivo das agulhas faz com que elas percam qualidade, por isso é importante trocá-las com certa frequência. Algumas regras com relação ao uso e troca de agulhas podem ser consideradas para melhor orientar as boas práticas de vacinação. O tamanho da agulha varia de acordo com a idade e conformação do peito das aves. O melhor é sempre calibrar e ajustar de acordo com a sua realidade. A troca de agulhas é recomendada a cada 500 ou 1.000 aves. E o manguito deve ser trocado a cada 4 horas para evitar contaminações. Agora, como eu faço para saber se, mesmo respeitando todos os passos, a vacina é aplicada da maneira como tem que ser? Aí precisamos olhar no detalhe o efeito dessa aplicação. Vale sempre fazer a avaliação após a aplicação em algumas aves, para se certificar que o local de injeção da vacina esteja correto. O que queremos enxergar é a deposição da vacina entre os músculos peitorais superior e profundo, de forma livre. Como as vacinas oleosas são de coloração branca, fica fácil de visualizar. Perceba que a vacina está livre e não há sinais de perfuração do músculo peitoral profundo, nem de injeção da vacina dentro do músculo. Dessa forma, podemos evidenciar que a aplicação da vacina está dentro dos padrões. Ou seja, tanto o tamanho da agulha quanto o local e forma de aplicação estão corretas. Agora podemos avaliar as reações vacinais entre 2 a 3 semanas após. Nesse tempo de 2 a 3 semanas após a aplicação da vacina, você poderá perceber um aumento do volume do peito, principalmente na parte inferior, a parte mais fina. Será que isso é normal? Ao analisar a região entre as camadas musculares peitorais, a gente já não nota mais aquele líquido branco da vacina. A aparência está diferente, mais amarelada e tem alguns grânulos. Esses grânulos são reações normais do organismo contra a vacina oleosa. Percebemos que essas reações estão bem localizadas e os músculos peitorais continuam íntegros. Ou seja, não há dano ao tecido, somente reação inflamatória à vacina. Esse é um bom sinal, as coisas vão bem. Mas por que existe essa reação inflamatória? Quando se faz uma vacinação com vírus inativado, não há essa reação. Somente quando utiliza o H-Imune SE mais ST, que é uma vacina oleosa contra a bactéria Salmonella. Por que essa diferença? Quando utilizamos uma vacina com bactérias, principalmente aquelas que classificamos como gram-negativas, como é o exemplo da Salmonella,
existe um componente natural da bactéria chamado de LPS. Esse LPS é o responsável por causar reações inflamatórias locais. E quanto maior a concentração de bactérias em uma dose de vacina, maior é a quantidade de LPS e, consequentemente, vemos maiores reações inflamatórias. E pela maior concentração de salmonelas por dose na vacina, é que a Galimune SE+ST estimula nas aves a maior produção de anticorpos contra a salmonela quando comparada com outras vacinas. Vale lembrar que esses anticorpos em maior quantidade também são passados à progênie, atuando na proteção contra a salmonela em toda a cadeia produtiva. Mas atenção! A integridade do tecido nunca deve ser prejudicada pela reação vacinal. Quando ocorrem reações como essas, certamente há erros na aplicação da vacina ou contaminações do processo. Vale a pena relembrar todos os passos da boa prática de vacinação para evitar tais reações. Tomando os cuidados necessários, podemos avaliar que um bom processo vacinal resulta em reações inflamatórias normais, sem danos ao comportamento da ave e à sua produtividade. Passado o procedimento de vacinação, agora precisamos tomar cuidados com o equipamento de vacinação utilizado. A seringa Socorex, tanto simples quanto dupla, permite ser desmontada parte por parte, o que facilita muito a limpeza. É importante lavar bem e utilizar sabão neutro para tirar todos os resíduos de vacinas e outras sujidades. Depois de bem enxaguada, a Socorex pode ser autolavada, o que garante a esterilidade do equipamento. Aí é só secar bem, remontar, fazer a lubrificação das partes móveis e guardar em um local seguro, protegido e limpo. Assim fica tudo pronto para a próxima vacinação. Muito bem! Você viu todos os principais passos para as boas práticas da vacinação intramuscular com vacinas inativadas. Agora você é também certificado para poder praticar a vacinação intramuscular com vacinas inativadas e, mais importante, pode ser um replicador dessas informações para novos colegas e equipes em treinamento. O treinamento constante e o reforço dos conceitos são fundamentais para que você possa atuar na obtenção dos melhores resultados lote após lote, sempre buscando extrair o melhor dos processos. E conte com a assistência e serviços técnicos da Boehringer Ingelheim para te auxiliar em treinamento, dúvidas, discussões e monitoria do processo de vacinação. A Boehringer Ingelheim utiliza um aplicativo que ajuda a visualizar o processo vacinal e aponta eventuais melhorias que podem ser feitas para obter os melhores resultados. Espero que tenha sido proveitoso ver ou rever esses passos e informações. Tenha sempre um bom trabalho e conte com a Boehringer Ingelheim para obter todo o potencial do seu lote. Um forte abraço, tchau!